Uma tempestade solar capaz de derrubar a internet e causar um apagão na Terra. A próxima grande tempestade solar pode determinar um apocalipse. Acaba de ser anunciado o início do apocalipse, marcado por uma iminente e colossal tempestade solar que se encaminha em direção à Terra. As dimensões desse evento são tão vastas que sua magnitude é difícil de conceber. Os potenciais impactos dessa tempestade podem ser verdadeiramente devastadores. Você está pronto para enfrentar esse evento que pode variar desde uma simples desconexão digital, onde ficaremos alguns dias ou meses sem internet, até uma ameaça de extinção da vida em nosso planeta? A verdade é que é impossível prever ou garantir qual será a extensão exata dessa tempestade solar. Em meio a esse cenário apocalíptico, sejam bem-vindos ao Mundo Científico, onde buscaremos apresentar tudo o que já se conhece até hoje sobre esse fenômeno solar de proporções extraordinárias que se avizinha. Exploraremos a compreensão do que é e como ocorre essa tempestade solar, bem como as possíveis consequências para a Terra e as diversidades de vida que a caracteriza. A origem. Este tópico ganhou um destaque considerável após o astrofísico Peter Becker, em colaboração com a Agência Norte-Americana de Clima Espacial, responsável pelo monitoramento das atividades solares, relatar que uma iminente tempestade solar de proporções ainda desconhecidas pode impactar a Terra agora em 2024. Esse fenômeno natural segue ciclos de aproximadamente 11 anos, nos quais o Sol oscila entre sua atividade mínima e máxima. O Sol emite radiação continuamente para o sistema solar, sendo a fonte primária de luz e calor que alcança nosso planeta. Eventos como as auroras boreais e austrais são exemplos visíveis dessa intensificação da atividade solar em seus picos mais elevados. O fenômeno é parte do ciclo solar, influenciando diretamente o clima espacial e potencialmente tendo efeitos significativos aqui na Terra. Imagine que no núcleo solar ocorre o processo de fusão nuclear, nos quais prótons e elétrons são liberados e atraídos para o campo magnético solar. Ao contrário do nosso campo magnético, o campo magnético solar é altamente instável. Devido a essa instabilidade, há o risco de que, com o acúmulo de energia, esse campo magnético se rompa, resultando em uma emissão de plasma maior do que o comum. Essas emissões de plasma são conhecidas como tempestades solares e podem alcançar dimensões extraordinárias. Essas perturbações geomagnéticas podem atingir velocidades impressionantes, chegando a 1 milhão de quilômetros por hora. Elas têm a capacidade de se propagar por todo o sistema solar, e em cenários extremos, como a extinção da vida na Terra, torna-se uma possibilidade preocupante. Nesse cenário, a Terra seria semelhante a um forno gigante, com ondas eletromagnéticas permeando todo o ambiente e literalmente causando danos à vida no planeta. Deixando de lado essa visão apocalíptica, consideremos a possibilidade de que essa tempestade solar tenha a mesma magnitude da famosa tempestade de Carrington, registrada em 1859, um evento marcante na história recente da Terra. Na ocasião, a Terra foi atingida por uma grande tempestade solar, destacando que naquela época havia tecnologia limitada. Os impactos mais significativos foram observados nos fios e cabos de telégrafos, que de maneira simplificada funcionavam através de uma corrente elétrica gerada ao pressionar um botão, sendo transmitida por códigos. Essa corrente elétrica chegava ao outro aparelho de telégrafo, onde o operador decifrava a mensagem. Devido à tempestade geomagnética, algumas estações começaram a produzir faíscas e em alguns casos ocorreram incêndios. Estações como a de Bruxelas ficaram incomunicáveis durante a maior parte da tempestade, mantendo uma corrente elétrica praticamente constante entre os aparelhos, possibilitando a operação do equipamento mesmo desligado, devido à intensa magnetização. Entretanto, em 1859, os impactos econômicos foram limitados, uma vez que não havia uma grande dependência de tecnologia eletrônica. Contudo, imagine quais seriam os impactos nos dias atuais se uma tempestade de magnitude semelhante ocorresse. Se essa tempestade que se aproxima for ainda mais intensa do que a de Carrington, a sua magnitude é imprevisível, levantando questões intrigantes. Essas reflexões nos fazem ponderar se eventos climáticos desse tipo já ocorreram no passado. Será que em tempos remotos uma tempestade solar atingiu outras civilizações? O que teria acontecido com os maias, os incas, com suas pedras enigmáticas e perfeitamente esculpidas, tudo isso mais de 2000 anos antes de Cristo, quando nem mesmo o conhecimento do ferro existia e os dinossauros eram a explicação mais aceita para eventos catastróficos? A teoria predominante é a queda de um meteoro, mas e se houver algo mais além disso? As mudanças estão ocorrendo rapidamente e nós apenas observamos esse grande reset nos dias atuais. Residimos em uma sociedade em que praticamente toda a nossa infraestrutura depende da eletricidade. Estamos imersos na era da internet e cada vez mais adentrando na área da inteligência artificial. A indagação que se
se faz é, caso ocorra um evento catastrófico, como uma tempestade solar intensa, não corremos o risco de perder todos os nossos dados. Nossos computadores, celulares e dispositivos eletrônicos poderiam ser irreparavelmente danificados. E quanto aos satélites fundamentais para sistemas de navegação e geolocalização? Sem dúvida, os prejuízos decorrentes de um evento dessa magnitude seriam muito superiores aos observados em 1859. Poderíamos enfrentar uma cadeia de eventos onde os sistemas seriam impactados em sequência. Os satélites presentes em abundância na órbita terrestre desempenham papéis cruciais desde o GPS em nossos celulares até transações financeiras realizadas com cartões de crédito. Toda essa tecnologia é permeada por circuitos eletrônicos. Em caso de destruição, mesmo parcial desses satélites, uma eventual reposição demandaria anos. Sem eles, o GPS deixaria de funcionar, afetando a aviação, a navegação marítima e praticamente todos os aplicativos dependentes de localização. Essa situação teria repercussões significativas em toda a economia global, impactando a disponibilidade de alimentos, produtos de uso cotidiano e sujeitando a população às suas consequências. O próximo sistema crucial a ser afetado seria a rede elétrica. Os transformadores não projetados para lidar com correntes elétricas extrageradas por uma tempestade solar correriam o risco de danificar componentes essenciais para seu funcionamento. Se você já testemunhou o estouro de um transformador em sua localidade, compreende como isso pode resultar em falta de energia por algumas horas. Agora imagine isso em uma escala global. Quanto tempo seria necessário para fabricar, transportar e instalar todos os transformadores danificados? Consegue conceber a extensão do impacto? Outro sistema vulnerável seria nossos dados. A maioria das informações armazenadas repousadas em discos rígidos ou HDs, abrangendo transações comerciais, contratos, dados de saúde e vasto conhecimento acumulado em pesquisas científicas. Tudo isso está interligado em uma extensa rede de armazenamento. Em uma tempestade solar desse porte colocaria em risco toda a nossa sociedade. Não é apenas uma questão de criticar nossa dependência da eletricidade e da internet. Não teríamos alcançado o estágio atual sem a capacidade de armazenar dados e realizar computação de maneira como é feita hoje. É fascinante observar como algo situado a mais de 150 milhões de quilômetros de distância pode ser uma influência capaz de transformar completamente a forma de vida que conhecemos. Esta contrastação ressalta o quão pequenos e insignificantes somos em um universo vasto e ainda pouco explorado. Espero que esteja mais claro agora o entendimento desse fenômeno conforme observações das agências de monitoramento do clima espacial previsto para ocorrer em 2024. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ajudar o mundo científico a continuar trazendo conhecimento e para se manter atualizado com as mais recentes notícias sobre exploração espacial, descobertas no universo e outras curiosidades.